Aqui quem fala é o Mestre Nacional, Nery Júnior, e vou hoje analisar com vocês aí 3 partidas muito interessantes aí. Pessoal, essas partidas são recomendadas para todos os iniciantes, aqueles jogadores intermediários que não são mais iniciantes, né? Mas já buscaram algum conhecimento, alguma coisa ali, mas ele ainda sente que está faltando algo para ele crescer mais, né? Essas 3 partidas que eu estou trazendo são partidas jogadas, né, pelo um jogador que chama Paulinho, né? O Paulinho aí faz parte do grupo da Liga Lichess, né? Um grupo de WhatsApp aí, né? Que é um grupo muito bem administrado pelo nosso amigo aí, Rivaldo. E eu trouxe essas partidas do Paulinho exatamente porque a faixa de ranking que o Paulinho se encontra é uma faixa de ranking que muitos jogadores que têm aquela vontade de evoluir, eles estão, mas eles estão ao mesmo tempo sem direção. E eles cometem, às vezes, muitos erros que não sabem que estão fazendo erros, né? Eles não sabem como corrigir. Então, eu acredito que esse vídeo vai ser um vídeo muito importante para você que tem uma faixa etária aí, até 1.600, 1.700 ali de rate, né? Apesar do Paulinho ele ter que entre 1.100 a 1.300, que é a média de rate dele, esse vídeo eu acredito vai ser recomendado até para jogadores ali de 1.700, né? Para professores escolares aí, está passando aí para os seus alunos. Então eu vou mostrar de uma forma bem didática e prática, principalmente, né? Então acompanhe aí essas análises, acredito que vocês vão gostar, vai ser muito útil. Estou fazendo aí de coração para poder ajudar mesmo. Então, pessoal, curte aí, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, né? Deixe o seu comentário lá no vídeo, né? Então, coloque o comentário lá, eu preciso de saber esse comentário. E se você aí participa de um outro grupo de WhatsApp, né? Meu contato está na descrição do vídeo, me adicione aí no grupo. Eu quero aí fazer parte, ajudar. Nós também podemos fazer alguma coisa parecida com essa que eu estou fazendo aqui com o grupo da Liga de Chess, né? Nós podemos fazer algum trabalho, né? Isso aqui é um trabalho que eu e o Rivaldo tá fazendo em reconhecimento ao esforço dele, fazendo um grande torneio aí, com mais de 50 participantes, fortes jogadores, tudo aí. Então, com certeza, esse é um trabalho muito grande que só valoriza o xadrez em si. Então, não custa nada eu fazer aqui uma análise e ajudar, né, aqueles jogadores que estão lutando até o final. Porque esse torneio da Liga de Chess é um torneio muito legal, que é um torneio de 50 jogadores, eu vou estimar esse número, que eu não lembro o número exato, mas é um torneio de ida e volta, branca e pretas, todos contra todos. É um torneio que está dando um trabalho imenso aí, mas ao mesmo tempo está trazendo um conhecimento imenso, está movimentando o xadrez aí para a turma. Então, muito legal aí o evento. Então, se você participa de um outro grupo, tem intenção de fazer alguma coisa, me manda uma mensagem lá, vamos conversar. Beleza? Então, vamos à análise aqui da partida do Paulinho. Paulinho de brancas começou aí com E4, B5, defesa escandinava, peão toma, dama toma, cavalo C3, dama D8. Essa variante aí do adversário do Paulinho já é uma variante um tanto duvidosa. Se o nosso objetivo na abertura, né, nosso plano estratégico básico, é desenvolver as peças, eu acredito que jogar uma linha aqui na escandinava deveria ser a clássica dama 5, né? Uma jogada aí comum, ou então jogar dama D6, que também é uma variante aí bem jogável. A variante dama D8, eu acredito que no sentido lógico é perda de tempo, porque a peça retornou. Então, continuando o jogo, cavalo F3, Paulinho desenvolveu, cavalo F6, o adversário também. D4, ganhando aí um espaço central. Cavalo C6, com essa ordem de lance, dama D8, sem dúvida é um lance duvidoso, é uma jogada fraca.
Existe algumas escandinavas que a dama se encontra fora lá da casa inicial, na casa 5, né, que você vai acabar jogando cavalo C6 até com uma ideia de grande roque, né? Vou mostrar aqui brevemente só para vocês entenderem. Dama 5, cavalo F3, aí eu vou jogar aqui cavalo C6. Numa ideia como essa aqui que eu estou mostrando, aqui o cavalo C6 é bem-vindo, porque o preto rocou grande, já fez pressão em D4, o bispo aqui eliminando também um defensor da casa D4. Uma posição como essa, o lance cavalo C6 é muito bem-vindo. Agora, na posição como foi jogada com dama D8, eu acredito que esse lance cavalo C6 agora, do jogador das pretas, foi um lance fraco, porque ele vai limitar a ação da dama preta. Paulinho continuou com bispo E3. Eu geralmente gosto de dar uma ênfase ao desenvolvimento das peças da ala do meu rei. Eu tenho que ajudar o meu rei. Então, eu acredito aqui que seria bem legal tirar o bispo aí, B5, C4, ou até bem passivo em E2, assim, mas com a ênfase de rocar, tirar o rei do centro. Essa é a nossa estratégia básica de abertura. Bispo E3, E6 interrogou, né, jogada fraca, porque infelizmente o preto bloqueou o seu próprio bispo, né? Primeiramente, ele poderia tirar o bispo para G4, sem maiores problemas. Bispo F5 também, seguido do movimento E6, e está tudo certo na posição. Então, pessoal, evitem esses movimentos de bloqueio. Excluam esses movimentos das suas partidas. Esses movimentos não dão atividade às suas peças. Então, jogou E6, bispo B5, bispo D7. Essa ideia aqui do preto também de receio do branco tomar e dobrar os peões, também ela não é assim das melhores. Eu acredito que o jogador das pretas poderia rebater o lance bispo B5, fazendo o que eu comentei para o branco, acelerando o seu desenvolvimento de peça, né, para proteger o rei com o bispo B4. Acredito que esse lance aqui nesse momento seria melhor. Também tem a mesma cravada, ameaçou a mesma ideia de dobrar o peão, como o branco. E principalmente, o que importa aqui é que vai trabalhar o rei, né? O rei vai ser trabalhado aqui. Então, jogou bispo D7, Paulinho rocou, bispo D6, vai ajudar o rei. E o Paulinho jogou aqui o movimento D5. Esse aqui é um dos motivos que me fez escolher essa partida aqui para a nossa análise. Acredito que o movimento D5 não seja uma boa jogada devido ao seguinte raciocínio. O branco desenvolveu suas peças menores, né, e ele tem que agora continuar o seu desenvolvimento de peças, contudo, né, aquela ideia de colocar as torres em jogo. Ele deveria escolher aqui a coluna mais correta aqui para a dama, que seria, eu acredito, a dama E2, até para seguir com as torres, né, entrando em jogo, fazendo um simples desenvolvimento de peças, sem maiores complicações. É muito comum as pessoas deixarem essas peças nas casas ali, principais, iniciais mesmo, a torre após rocar, a torre na casa inicial, a dama na casa inicial, e ficar jogando com as 4 peças. Isso é meio comum. Isso é meio comum dos jogadores mais ali, iniciantes e intermediários, cometerem esse tipo de erro. Se vocês observarem vários jogos de jogadores dessa faixa etária de rate, você vai achar esse tipo de configuração. Você vai ver que isso é recorrente. Isso é uma observação, pessoal, minha. Vocês não vão ver nesse livro, não. Estou trazendo aqui um conceito meu, de treinador aí de 10 anos de trabalho. Entendeu? Então, eu acredito que dama E2 seria melhor que o D5. E o D5 acaba sendo um ataque prematuro. Eu estou atacando muito cedo, sem terminar o desenvolvimento. Então, após D5, peão tomou, cavalo tomou. E o jogador das pretas jogou A6.
Pessoal, aqui não custava nada tentar retirar o rei do centro, com roque, né? Também acredito que o preto poderia ficar com um certo receio de um possível cravado aqui, né? Então, acho que o cavalo toma cavalo, apesar de trazer a dama branca para o centro, não seria uma má opção, seguida de roque. Para seguir uma partida tranquila, sem maiores problemas. No jogo A6, ameaçou o bispo branco. Paulinho trocou. Eu não recomendaria aqui essa troca. Lembrando que nós temos o seguinte conceito, que nós temos que preservar o nosso par de bispo. Levemente, não, pessoal, não dá para levar esse conceito de uma forma muito rígida, muito concreta. Sempre eu vou preservar o bispo, nunca vou comer o cavalo. Não, não é dessa maneira. Mas geralmente eu preservo o bispo. Se eu não vi que esse lance vai me trazer nenhum benefício, basicamente eu não troco. Esse é o conceito que eu vou utilizar. A lógica. Xadrez, pessoal, é lógica. Então, se eu não vejo nenhum tipo de lógica essa troca eu só vi uma coisa. Eu troquei bispo toma, eu melhorei o bispo das pretas e deixei o preto com par de bispo. Eu só vi essa lógica até o momento. Então, não acho que era um lance necessário. Até mesmo o recuo do bispo aqui para várias casas, né? Acredito que a casa C4, a casa inclusive E2, mais passiva, seriam opções para o bispo do branco. Em vez de jogar bispo toma cavalo. Eu não recuaria neste momento para a casa 4, porque está muito bem defendido aqui com o bispo em D7. Então eu não vou ficar ali aguardando à toa. Eu não vejo muito sentido de ficar com esse bispo aqui para levar um truque, né? Raciocinando que isso aqui é uma peça solta, viu, pessoal? Então, querendo ou não, uma hora eu posso levar um descoberto e perder um material. Então, para não correr riscos, né, taticamente, que existem em outras posições, nessa posição em si eu recuaria ou para C4 ou recuaria para E2. Então, o bispo toma cavalo, o bispo toma. E aqui foi jogado aí o movimento C4. Paulinho tentou manter o seu cavalo aí no centro. Contudo, esse movimento perde, eu acredito que pelo menos um peão. Por quê? Porque após cavalo toma, peão toma e bispo toma peão, o branco não pode tomar. Se o branco tomar, ataque a descoberto. Olha lá, ó. Eu descoberto na dama, perdendo material. Ok? Então, o preto tinha esse pequeno truque, né, esse golpinho. O preto não viu, jogou o bispo em B5. Paulinho jogou torre 1. O preto jogou um dama F6, bizonho. Então, pessoal, sempre muita atenção lá no seu rei. Necessidade zero de deixar esse rei no centro. Após torre 1, bastava o jogador das pretas seguir a partida com roque e estava tudo certo. Alguns jogadores que viram o vídeo até esse momento falam, mas que partida feia, o preto errar uma coisa dessa. Pessoal, continua firme que tem muita análise aqui interessante ainda nessa partida. Isso é uma partida muito rica. Estou trazendo uma partida muito rica de conceitos. Não achem que a partida já acabou porque o jogador pode perder a dama. Estou falando isso para os jogadores mais avançados que já perceberam o perigo do dama F6, que é, logicamente, bispo G5 que o Paulinho fez e perdeu material. Seguiu o dama E7, bispo toma e cavalo E5 aí do Paulinho. Pessoal, tem uma análise muito legal aqui. Não deixem de ver o restante, fora as outras partidas que eu vou mostrar. Ou seja, nesse momento o preto tomou de bispo. Vamos fazer uma breve avaliação da posição. O branco tem nada mais, nada menos que uma dama
de vantagem em relação ao bispo. Então, vejamos qual seria aí o procedimento correto aqui para o branco realmente aproveitar essa vantagem material. Eu gostaria muito, no lugar do cavalo E5 jogar, eu gostaria de poder, não posso, de jogar um dama E2, né? Dama na casa E2 aqui. Eu gostaria de pôr a dama nessa casa, para exatamente forçar o rei, mas o bispo está pegando minha dama. Assim, eu jogaria, após o bispo toma, o movimento A4, o bispo está sendo expulso. Se o bispo for para D7, que é a sua casa aí mais forte, não pode ser C4, porque se jogar C4, o branco ganha material e o bispo não tem casa. Aqui o bispo vai ser perdido, aqui eu vou capturar de dama, e o bispo não tem casa alguma para jogar. Ou seja, a casa correta após o movimento A4 seria a casa D7. E nesse momento eu jogo dama E2 e eu vou ganhar ainda mais um bispo. Além de já ter uma dama por um bispo, eu vou ter uma dama inteirinha de vantagem. Porque o preto vai ter que abandonar o bispo, rocando e perdendo material. Então essa seria a sequência correta. Foi jogado cavalo E5 e grande roque. Aqui o Paulinho jogou o cavalo toma F7, deu um ataque duplo no seu adversário, ótimo lance. Torre de D8, cavalo toma torre, torre toma bispo. A posição está tecnicamente perdida, mas vamos acompanhar o arremate. Eu vejo que muitos jogadores têm dificuldades em arrematar a partida. E o interessante aqui é que eu vou mostrar como arrematar fácil, sem tanto trabalho para o branco. Aqui, após torre toma E7, o preto jogou torre D8, Paulinho fez dama G4, bispo D7, e aqui o Paulinho fez uma sequência aí de mestre. Jogou muito bem, que ele fez torre toma bispo, torre toma, dama toma torre, exclama. Essa jogada do Paulinho é fantástica. E após rei toma, o que o Paulinho fez na posição? Ele ficou basicamente com uma torre de vantagem, ou seja, rei e torre contra rei e peões, né? Eu não estou nem olhando os peões brancos. Ficou um final, pessoal, muito simples, muito fácil de vencer. Então essa ideia do Paulinho de simplificação foi perfeita, uma ideia muito boa, né? A partida ainda não acabou. E agora que eu vou mostrar como arrematar mais fácil. Vou mostrar a sequência da partida. O Paulinho jogou torre E1, rei D6, torre E8, rei toma, torre H8. E seguindo o jogo, ele foi jogando alguns lances. Eu acredito que ele até se enrolou um pouquinho, apesar do jogo estar extremamente ganho. Torre toma C5, simplificou mais. E o final aqui está ganhaço para o branco, né? Contudo, ele gastou muitos lances, pessoal. Olha para você ver, olha, vai gastando muitos lances. Entra no finalzinho de rei peão ainda. Que se jogar mal aqui, corre o risco até de afogar. Tipo assim, tem riscos, não que ele fez isso, ele jogou certinho lá e ganhou a partida. Certo? E o que eu quero mostrar em relação a essa partida? Ó, passou mate em 1. Deixou passar mate 1, jogou rei lá, né? Aqui o preto abandonou, né? Aqui também tinha uma pequena sequência quando o rei joga nessa casa. Ele poderia jogar dama G3, única jogada para o preto, seguido de mate. Tem esse tema aqui também. Mas eu vou mostrar agora uma forma muito mais fácil de ganhar esse final. Muito mais fácil. Pessoal, essa ideia aqui, como eu falei, foi uma ideia fantástica de simplificar tudo, porque quebrou a resistência do adversário. E agora eu vou mostrar como que eu crio um plano de jogo e ganho essa partida com o menor número de lances possíveis.
eu jogaria também torre 1. Contudo, após o movimento rei D6, eu não vou mais usar a torre, nem o rei, nem nada. Eu vou basicamente visualizar que eu tenho 3 peões contra 2. E vou jogar F4. Seguindo o conceito aí do Capablanca, eu vou avançar o peão que não tem concorrente na sua frente. Ou seja, eu vou avançar o peão da coluna F. Esse é o peão que eu vou avançar. Então, F4. Quando eu jogo F4, vou tomar aqui de rei de pretas, eu vou lá. G4. Eu vou usar basicamente esses 2 peões, fazer minha dama e dar um mate da escadinha. Vou tentar fazer o máximo de resistência aqui para o preto possível. Vou tentar fazer a dama preta também. Avancei o peão que não tem concorrente na sua estrutura aqui na sua cadeia. Para o preto também tentar fazer o seu passado. Né? E aí eu sigo com F5, C4, G5. A torre não permite a passagem do rei. Né? Aí B5, F6, peão toma. B4, o preto está tentando aqui também. Avancei. C3. Eu nem preciso tomar o peão. Nem necessita. Vou fazer minha dama. O preto vai tomar. E eu vou dar basicamente agora um mate da escadinha. Ou para não correr risco nenhum, eu vou tomar esses peões pretos para dar um mate da escadinha. Não adianta promover, vou fazer qualquer coisa. Mexer qualquer coisa aqui de novo. E agora eu vou dar um mate da escadinha. Né? Vou fazer lá torre em C1. Qualquer lance preto e mate rapidamente. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa partida número 1. Né? É uma partida bem real aí, como eu falei, para aqueles jogadores aí abaixo de 1.700, que é o jogador na faixa de ranking de 1.000, 1.200, 1.100, 1.300. Jogadores que estão dificuldades aí nos finais. Né? Essa é a partida número 1. Se você gostou, curte, compartilha aí. Mas vamos à partida número 2. A partida número 2 começou com C4, abertura inglesa. Cavalo F6, cavalo C3, E6, G3, D5. O branco fez C toma D5. E toma D5. Não recomendo essa troca ao jogador da branca. Por que eu não recomendo? Porque nesse momento as jogadas mais naturais da posição seriam bispo G2. Contudo, o preto defende muito fácil esse peão com o movimento C6. E às vezes esse bispo não vai colocar toda a sua pressão, todo o seu real potencial nessa estrutura bem fechada. Acredito que o branco poderia seguir essa posição com um simples D4, né? E ele ganha aqui a opção de tomar no momento certo. Ele está transpondo para possíveis outras linhas aí da abertura peão-dama. Lembrando que o preto não deve aqui capturar, principalmente a um nível iniciante intermediário. São variantes bem complicadas, onde o preto tem que conscientemente capturar esse peão, abandonar controle central, porque o branco vai ganhar controle central. Então ele tem que estar ciente do que ele está fazendo, bem ciente, porque senão ele vai se enrolar na posição. Esse tipo de captura de peões que abandona o centro, eu não recomendo muito para iniciante intermediário. Eu acredito que é um pouco difícil de jogar essas posições de pretas. Né? Então acredito que o movimento D4 seria aqui o mais correto para o jogador das brancas. Não, como eu falei, não gostei muito da troca, apesar de não condenar o jogo, não fazer nada de errado que vai causar uma possível derrota. A preta tomou, aí o preto jogou D4 e aqui o Paulinho de pretas jogou bispo B4. Eu recomendo aqui as pretas jogarem o movimento C6. Exatamente para deixar o centro sólido. Nós estamos aqui numa posição muito parecida com a variante das trocas do gambito da dama.
A única diferença é que esse peão não estaria em G3, né? Dependendo aí da ordem de lance que o branco escolhesse. Então, na virada das trocas, esse peão ainda estaria ali em G2. E seguiria a partida normal. Paulinho jogou bispo B4. O detalhe é que quando eu ponho esse bispo nessa casa, meio que eu defini que uma hora eu vou ter que tomar o cavalo. Está um pouco definido, que eu vou ter que meio que capturar. O branco jogou dama C2, Paulinho jogou cavalo C6. Pessoal, esse lance interroga. No ponto de vista estratégico, essa peça limita opções das peças pretas. Que opções são essas? O jogador das pretas, na minha opinião, deveria jogar roque, porque após movimentos comuns, aí, vamos colocar bispo G2, o jogador das pretas dispõe da opção C5, que é uma ruptura central, uma ideia de tentar quebrar o centro branco. O rei branco ainda está no centro, então dependendo do que aconteceu, o rei pode pagar o preço desse rei estar no centro, desse desenvolvimento lento. E também, quando eu jogo aqui tanto o movimento C5 quanto C6 mesmo, né, a opção C6, a minha dama ganha opções na diagonal. Então é um movimento, que se eu fizesse roque, seria um movimento mais flexível, ou seja, eu deixo mais opções. Quando eu jogo cavalo C6, como foi jogado na partida, minha posição fica um pouco mais rígida. Eu perco a ruptura. Eu perco aquela possível defesa com o peão em C6, de deixar o meu peão de D5 bem sólido, bem firme. Então, o cavalo C6, pessoal, no peão-dama, quando se vem uma partida de peão-dama, que a inglesa inicial dessa partida acabou se transpondo para um peão-dama, é um problema. O cavalo C6 ele tem que ser jogado quando o peão já saiu. O peão já está lá em C5. Porque senão, ele sempre vai ter um papel limitador. Ele sempre vai limitar a dama. E isso é um grave problema ao jogador das pretas. Então, jogou cavalo C6, cavalo F3, seguiu o roque. A3 atacou o bispo. Aqui, infelizmente, o jogador das pretas precisa de realizar o movimento bispo toma cavalo. Paulinho jogou bispo A5. E se nós observarmos agora, após algum movimento como B4, esse bispo vai ficar mal na casa B6. Ele não tem muitas funções no tabuleiro. Então o preto vai gastar um par de lances para conseguir tirar o cavalo, jogar C6 e pôr esse bispo em uma diagonal mais viva. E o bispo nessa diagonal de B6, eu paro ele com E3 e ele está batendo na pedra. Basicamente ele não vai ter muitas funções. Alguns jogadores aí bateram o olho e devem pensar assim, mas torre 8 eu estou ameaçando tomar D4. Sim, você está ameaçando tomar D4. Mas essa ameaça ela pode ser facilmente parada. Vou dar um exemplo. Eu vou jogar um cavalo E2 estranhíssimo. Porque eu quero jogar bispo G2 e roque. E eu zerei completamente os planos de sacrifício na casa D4. Não existe mais plano de sacrifício. E esse bispo, ele ficou aqui fora de jogo e vai ficar com um bom número de lances. Então, eu não recomendaria jogar bispo A5. Eu mostrei o B4, mas nem precisa ter essa pressa de jogar B4. Jogou bispo G2, seguiu torre 8, roque, o preto fez cavalo E4, e aqui também seria aconselhado realmente o bispo ir lá e eliminar o cavalo. Seria um melhor lance aí. O branco tomaria de peão até para ter futuramente uma ruptura, né? Ruptura aí. O preto aqui infelizmente acabou jogando cavalo E4. Também poderia jogar H6 profilático, né? A palavra profilático, profilaxia, a palavra de prevenção de ideias do adversário. No xadrez é uma característica aí muito importante, prevenir
a ideia do adversário. Então, H6 aqui seria um lance simples e bom nessa posição. Jogou o cavalo E4, o branco jogou E3. Ele poderia ter seguido com aquele B4 que eu mostrei anteriormente, bispo B6 e E3. E nós vemos aquele bispo novamente fora do jogo aí, né? Ele vai demorar alguns lances para conseguir entrar na partida novamente. Está batendo em peões, defendido aí por peões. Então o bispo perde sua ação. O branco acabou jogando aí E3. O preto jogou bispo F5. O Paulinho com a ideia tática para cima da dama. Retirou a dama. E aqui ele jogou cavalo toma C3. Esse é um momento muito importante de nós fazermos uma avaliação de qual peça está sendo mais importante no jogo. Qual peça que vai ter um papel fundamental? Apesar de nós geralmente darmos preferência ao bispo, esse bispo está na ala da dama e ele está meio sem função. O ideal fosse que o jogador das pretas tomasse de bispo. Bispo toma C3. Essa era a jogada ideal aí da posição. Então o Paulinho acabou eliminando seu cavalo. O cavalo estava muito bem centralizado, uma casa forte. O branco tomou de peão. E ele está com um problema aqui nesse peão, onde é o anal torto aí. Está com um probleminha nesse peão. Ele tentou defender de uma forma bem criativa, jogou bispo D3, ameaçou a torre. A torre saiu e bispo A6. Infelizmente, eu acredito que os dois bispos nesse momento estão dominando aí diagonais, estão numa área do tabuleiro que não deveriam estar. Essa área não tem muito a ver com o jogo. O jogador das pretas poderia, num momento como esse, de vez de jogar um bispo D3, recuar esse bispo que já está fora de jogo, mesmo jogar bispo B6 tranquilo, fazer um lance assim. E esse bispo de F5 ser apoiado pela dama com o intuito de eliminar o forte bispo do jogador das brancas, que é o bispo da casa G2. Esse bispo mira o peão de D5. Como já falamos, ele que não tem o apoio do peão de C6. Então esse peão preto acaba sendo um alvo da posição. Ele acabou jogando bispo D3, aconteceu essa manobra, né? Bispo A6 aqui, os bispos ficaram numa posição meio estranha. E seguiu bispo D2 do branco. Achei um movimento também estranho. O bispo branco, tecnicamente, é o bispo mau da posição, é o bispo que bate na própria estrutura de peão. O jogador das brancas poderia seguir o jogo com cavalo D2. Cavalo D2, além de bater diretamente no ponto D5, cavalo D2 apoia as possíveis rupturas brancas de C4 e até E4. O C4 aqui tem um papel mais importante. Seria uma ruptura mais rica, né? Seguiu então no jogo, bispo D2, cavalo E7. O cavalo E7 ele é até bom porque, enfim, o peão pode ir para C6 e o bispo pode até retornar para o jogo. Um dos dois que estão diagonais aí suspeitas. Cavalo E7, o branco jogou cavalo E5, C6, e aqui o branco jogou E4. Bom movimento do branco, o branco fez uma ruptura. Essas propostas de troca, pessoal, de peões são muito importantes para dar vida às nossas peças. Nossas peças precisam de ter atividade. E sem essas rupturas, nós não temos atividade. Vai ficar um jogo de mexe peça para lá, mexe peça para cá, sem nenhuma atividade. E esse lance E4 é muito interessante, porque o preto não pode tomar, porque esse peão está caindo aqui fácil, mas principalmente o jogador que das brancas já dispunha de dama toma F7. Então E4, o preto não pode mexer nesse peão. Seguiu o movimento F6, apesar desse ser o movimento aí da máquina, esse é um movimento muito perigoso, pessoal, porque
enfraquece a diagonal aí do rei, mais do que já estava. Então o rei entra aqui no palco, né? Ele começa a ser um problema grande da posição. Uma jogada melhor, né, para o jogador das pretas aqui, é até difícil sugestão. Então, uma jogada difícil sugestão. Mas eu acredito que pela situação, o jogador das peças pretas deveria voltar à torre assim, peãozinho, jogar bem simplesinho. Bem simples defendendo. Ou mesmo, né, jogar o bispo C7 como nós tínhamos recomendado aí com a ideia do C6. Voltar o bispo para o jogo. Ele jogou F6, o cavalo voltou. O preto jogou RH8 exatamente porque sentiu que tem problema na posição. O peão não poderia ser tomado com o rei G8, porque está cravado. Então não existe esse movimento agora. Né? Esse movimento aqui ele é impossível, né? Por causa da dama na linha do rei. Então o rei H8, além de possibilitar isso, é uma ideia defensiva. Seguiu torre 1 do branco. E aqui o preto jogou B6. A ideia das peças pretas foi bem lógica, com o sentido de retornar o bispo. Como eu falei, aquela investida de bispo D3, bispo A6, basicamente só descoordenou as peças pretas. Colocaram ela em casas que não tem tanta importância na posição. No lugar de B6, seria mais recomendado, enfim, trocar. Essa troca aí seria importante. Por que essa troca seria um movimento importante? Porque esse peão branco também, ele não está ameaçando somente tomar, ele está ameaçando o avanço, que tecnicamente é muito perigoso para o rei das pretas. O branco jogou B6 e E5 exclama. Aí o jogador das brancas jogou um bom lance. O jogador das pretas jogou bispo C4. A posição, pessoal, é uma posição um pouco difícil para as pretas. Acredito que um movimento como cavalo F6 poderia ser jogado, tentando fazer pressão no peão. E se o branco tome, porventura, que seria uma péssima jogada, eu tomo de dama e aliviei um pouco a pressão. Estou aí certamente um pouco inferior, mas estou jogando, né? Esse movimento bispo C4 só fez uma ameaça na dama, não retornou o bispo para onde realmente seria importante. Né? Se fosse para usar o bispo, que eu acho que é um movimento fraco usar esse bispo no momento, esse problema do peão é o que deve ser solucionado, como o exemplo que eu citei, cavalo G6. Se fosse usar o bispo D3 é um movimento feio, né? Porque deixa o branco tomar. Mas seria um movimento melhor, porque o bispo retorna para onde importa. Ele vai ficar na diagonal que vai realmente participar do jogo. Movimento bispo C4 só trouxe a dama para o ataque, só colaborou com o branco. Seguiu-se então o movimento aí F5. Após dama C2, o preto jogou F5 e F5 interroga. Esse lance é fraco, por quê? Nesse momento, o preto deu a vantagem do branco de um peão passado apoiado por um peão. Geralmente, na maioria dos finais que essa partida pode cair, né, à medida que as peças trocarem, esse peão passado apoiado, sem dúvida, aí, ele é um grande passo para uma vitória branca. Então, não recomendo jogar F5 de maneira alguma. Minha recomendação era jogar aqui cavalo G6, fazendo pressão nesse peão E5. E se caso novamente o branco tomar, que seria um lance horroroso, né, bizonho, eu tomo de dama e consertei um pouco a posição. Então o cavalo G6 era um lance importante. Mas não foi jogado o F5. O branco jogou cavalo H4, tentou bater diretamente no peão. É uma ideia até lógica, né? O branco fez um movimento com bom sentido. Contudo, o branco tinha uma sequência aqui vitoriosa. O branco poderia jogar um movimento E6. A ideia do movimento E6
é liberar a casa para o cavalo. E o cavalo vai ameaçar agora um garfo de cavalo, aí, um ataque duplo terrível na posição. A ideia aí muito forte. Tipo E6, jogou E6. Se o jogador das pretas jogar um movimento como H6, já está claro que vai levar um ataque duplo aqui. E está muito difícil, né, tentar defender isso, porque caso eu tirar a dama, na pior hipótese, esse cavalo aqui é uma peça fortíssima na posição, com muitas possibilidades para o jogador das damas, né? Muitas possibilidades aqui. Então, continuando o nosso raciocínio, o preto acabou jogando F5, cavalo H4, G6 para tentar não perder o peão. O grande detalhe do movimento G6 é que debilita mais ainda o rei do preto. O rei fica muito aberto. Bispo G5, já infiltrando na posição preta. Jogou dama C7 para sair da cravada, né? Então tem uma cravada aqui de bispo. Dama C7 para sair. Bispo cheque, rei G8, dama D2 com ideias de mate, né? Que é a seta torta de novo, com ideias de mate. O preto acabou jogando aí cavalo C8. Uma luta muito complicada aí de manter a vida, porque após esse lance, o branco tinha cavalo toma F5. A jogada era uma sequência um pouco mais avançada. Caso o preto tome, dama cheque, rei F8, E6 e a posição do preto está complicadíssima. O branco está ameaçando nada mais nada menos, está defendido momentaneamente, uma ideia de mate na casa G7, mas se nós olharmos aqui calmamente, o branco dispõe de muitas alternativas. Uma delas é peão cheque ganhando material. Vamos supor que o jogador das pretas jogue um cavalo D6. Eu já tenho o peão cheque com vantagem decisiva, porque o preto, se movimentar, o rei leva mate. Se tomar o peão, no caso que é uma possibilidade que é torre, né, de dama, eu entrego a dama bizonhamente. Se tomar de torre, ganhei material, porque tem uma torre, uma dama, com vantagem material enorme para o branco aqui, né? Então a posição branca está muito superior, muito incômoda para o preto. O branco dispunha desse sacrifício, que não é tão simples, né, fazer esse cavalo tomar F5. O jogador das brancas jogou torre C8. Torre de AC1. Seguiu as pretas com o movimento C5, e esse movimento foi um erro decisivo na partida. O jogador das pretas deveria jogar dama F7, tentando levar mais um defensor ao rei preto. Essa seria a ideia correta da posição. Quando jogou C5, a perda material aqui vai ser muito difícil de segurar, porque após peão toma do branco, agora existe uma ameaça fortíssima na casa D5 e mirando a torre de A8. O preto tomou, não percebeu a ameaça. Bispo cheque. Se o rei basicamente saiu, o bispo toma a torre, bispo toma, dama cheque. Dama F7, dama toma a torre. Seguiu aqui cavalo B6, dama F3, né, o branco recuou a dama aqui. Seguiu ainda um cavalo C4 e dama D3, mas a partida até esse momento aqui, se nós raciocinarmos, ela está muito difícil para o jogador das pretas. Ele possui nada mais nada menos que uma torre de desvantagem. Seguiu ainda cavalo B2, dama D6 infiltrando na posição, invadindo. Voltou o cavalo para C4, dama D3, e o jogador das pretas aqui desesperou, repetiu o lance de cavalo. Eu poderia tentar pôr peças em jogo, alguma coisa, a posição está muito difícil. Ele acabou fazendo em cavalo B2 de novo, dama C2, cavalo C4. Torre saiu de C e foi para D para ajudar na possível invasão. E desesperou e fez cavalo toma E5. E aqui entregou
material. Já estava com uma torre a menos. Após bispo toma aí, ele fica com uma torre e uma peça de desvantagem. A partida ainda seguiu mais alguns lances, mas não tem sentido nós analisarmos aqui. Não teve nada muito interessante para olhar o final como olhamos no jogo número 1. Então, essa foi a nossa partida número 2. Uma partida mais avançada, né? Tem uns temas aqui mais interessantes. Até legal ser um peão dama também, ser uma inglesa com peão dama, uma abertura diferente. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa análise da partida 2. Vamos à nossa partida número 3 agora. A partida aí, número 3 iniciou com E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo C5, C3, estamos numa italiana aí, Gilcopiano clássica, dama E7, estranhíssimo aí o movimento do jogador das pretas, o jogador das brancas jogou D4. Poderia seguir aqui também bem calmo com roque, porque dama E7 tem uma pequena maldade aqui, né? Tem uma pequena ideia perigosa, que é a ideia de ameaçar o peão de E4, que após D4, peão toma, o jogador das pretas deveria ter jogado dama toma peão. Seria uma variante interessante a ser aproveitada, porque não posso rocar já que estou em xeque. E não vai ter aqueles torre 1 aproveitando essa dama rápida. Então o branco aqui não vai dispor dessa opção. Então o dama E7 aí perigoso. O branco jogou D4, o preto tomou, peão toma, mas o jogador das pretas jogou bispo B4 cheque no lugar de fazer o dama toma, que seria o lance aí mais direto. Mas ele acabou jogando um lance adiante. Bispo cheque, cavalo D2 aí do branco e dama toma. Acabou acontecendo aquela ideia do dama toma E4. Como eu falei, deveria ter rocado, em vez de jogar D4 buscando a iniciativa. Nesse momento, o jogador das brancas cometeu um erro muito clássico. Então eu considero essa partida número 3 uma das partidas mais importantes. As duas eu achei muito legal, as análises, a importância de cada um ver, mas essa aqui tem algo especial. Pessoal, perdi um peão. Não troca peça, não facilita a vida do adversário. O branco jogou o dama E2, ele está colaborando com o jogador das pretas, porque ele está simplificando a partida com o peão a menos. Ele acabou tomando de rei, né? Uma posição sem damas, geralmente não tem tanto problema ficar sem roque, mas aqui é até complicado propor um lance aqui de bispo toma, meio lento, poderia ser também, poderia ser essa jogada. Rei E2 é interessante se ele jogar um rápido torre 1 seguido de rei F1. Aí esse lance é bom, se fizer dessa maneira. Quebrando aí o conceito de muitos. Muitos devem estar espantados com esse comentário, que tomar de rei foi bom. Pessoal, se não existe damas no tabuleiro, após a troca, o rei pode se arriscar um pouco mais. Ele já deve estar aí centralizando. Então, por isso que eu estou fazendo esse comentário. Ele acabou tomando de rei, seguiu cavalo F6. A3 desnecessário, como eu comentei, só tem sentido tomar de rei se eu jogar torre 1 rápido. A3 desnecessário. Bispo E7, fraco. Esse lance já é fraco. Por quê? Porque o jogador das pretas, ele tem que tirar o bispo, mas ele não pode impedir, pessoal, a torre de vir E8 para atacar o rei branco e também dominar aí a coluna E. Independente se tem rei ou não. A torre precisa da coluna E8 aí, da casa E8 da coluna E. Mas o bispo aqui está atrapalhando a torre. Então, se eu tinha que usar o bispo,
sem dúvida era casa A5. Se atacar o bispo, não vai passar de um simples ataque após o bispo B6. Não aconteceu nada demais nessa posição. A posição segue. Então, após bispo B6 aqui, o correto seria torre 1, como eu comentei, roque e rei F1. E eu vou dizer aqui que foi um roque artificial aí por parte do branco, né? Mostrando essa ideia. Mas lógico que após bispo D6, o branco tem a ideia o preto tem a ideia de tomar o peão e o branco tem que se defender antes de jogar o torre que eu comentei. Importante defender o ponto ali do peão, mas eu estava só concretizando para vocês verem ali como que era esse raciocínio de torre 1, rei F1 e roupou, né? Então, não seguiu nada disso no jogo, o preto jogou bispo E7, seguiu então D5 do Paulinho de brancas. Pessoal, esse D5 interroga, porque não posso jogar D5 agora, se eu não estou entregando um peão nem nada, é uma jogada normal. Pessoal, porque nós, na abertura do xadrez, temos que seguir o seguinte conceito: desenvolver as peças e proteger o nosso rei, e dentro do possível dominando o centro. Então, novamente eu vou insistir na jogada torre 1 seguido de rei F1, porque acredito que essa é uma forma de desenvolver as peças. O movimento B4 também dá uma ajuda no desenvolvimento. O bispo em B2 aqui, até proteger o nosso peão, né? Então, esse D5 ele é um erro porque ele está sendo um ataque prematuro. Estou atacando antes da hora, muito cedo, esse tipo de ataque. Então, eu devo atacar, contudo, eu primeiro tenho que preparar o meu terreno. Ou seja, eu tenho que terminar o meu desenvolvimento de peça antes de sair atacando igual um doido. Então, D5 não recomendo. O preto jogou cavalo A5 e torre 1. Aí o branco dessa vez veio fazer aquele plano que eu tinha comentado. Contudo, torre 1 interroga. Porque após torre 1, o preto joga cavalo toma bispo, cavalo toma cavalo. E nesse momento, ele rocou. Ele até dispunha da jogada cavalo D5. Até dispunha dessa jogada. Por quê? Porque após cavalo A5, pessoal, é só eu pegar o bispo e recuar. E seguir o meu jogo com tranquilidade. Devido à troca de damas, a partida agora tem uma característica mais lenta. Então, ela não tem tantas complicações. O rei não corre tanto risco, mais que ele esteja centralizado. Então, bispo A2, bem tranquilo, preservando o nosso par de bispos. Muito importante lembrar desse fator também. Então, torre 1 interrogou. O movimento roque troca seguido de roque do preto é um movimento muito tranquilo. O preto não quer ter surpresas na frente do rei. Foi bom movimento, foi ótimo. Nós não devemos ser tão gananciosos, ainda mais quando você já tem uma vantagem, que é um peão a mais. Então eu acho que o roque do preto é um movimento bem legal, né? Um movimento muito bem feito, com esse intuito de não complicar a vida, porque após cavalo toma, o branco às vezes tira o rei e pode ter algum receio aqui quanto a um roque, já que esse bispo depende, né, do cavalo de D5, seguido de roque. Esse cavalo está defendendo o bispo. Em outras posições poderia ter alguma combinação em cima disso. Aí seguiu então o jogo, cavalo toma, roque, rei F1 e bispo saiu para E7. Acho que já poderia ter tomado o peão também, mas está jogando de forma tranquila. O branco seguiu com bispo E3 e, em minha opinião, o branco está errando. Ele está propondo trocas com desvantagem material. E esse é um erro. Pode parecer feio
mas o jogador das brancas precisava defender o seu peãozinho. Que fosse da maneira mais simples aqui com torre D1. Mas que eu retirei a torre da coluna, eu já tenho um peão a menos. Eu não posso ficar perdendo muito material, porque depois fica irrecuperável. Não dá para recuperar isso. Ele jogou bispo E3, seguiu, bispo toma, torre toma interroga, deveria tomar de cavalo e defender o seu peãozinho. Tomou de torre e D6 nas pretas. As pretas basicamente tem que só capturar. Eu sei que está tendo erros muito simples na partida, pessoal. Só uma partida de 10 minutos mais 2 segundos de incremento. Mas é o que eu falei. Por que essas partidas são muito importantes? Porque são partidas, como eu falei, de jogadores ali da faixa 1100, 1200, 1300. E está dentro da realidade de muitos. Muitas vezes, vários de vocês que estão vendo esse vídeo até o momento cometem esse tipo de erro de cálculo. Falham na captura de um peão, deixam de ver algum golpinho bem simples, né? Deixa passar mate em um. E como solucionar esses erros de cálculo? Essa visão, né? Recomendo vocês irem no meu canal. Vou deixar inclusive aí na descrição do vídeo, né? Recomendo vocês verem um vídeo aí, né? Técnicas de como calcular melhor os lances no xadrez, né? Então, após aqui torre toma, cavalo não tomou, acabou jogando D6. O branco, enfim, defendeu o seu peão, né? Tá demorando. Bispo G4, torre de D3. Está meio difícil aqui a posição para o branco. Contudo, no lugar desse torre de D3, sem dúvida, o branco tinha que partir para o contra-ataque, realizando aqui o sonho da torre, que é chegar na sétima fileira. O jogador das brancas deveriam entrar na sétima aí. Sem dúvida, essa é a melhor opção. Ele jogou torre aqui. O preto pôs a torre na coluna, propôs troca. Quem tem vantagem material vai para o final. O branco tomou. É difícil aqui dizer para não tomar também. Não tem muitas jogadas disponíveis do branco. Torre tomou. E torre 3. Então, o jogador das brancas está cometendo um erro clássico. Ele está trocando muitas peças com a desvantagem de um peão. Torre toma, cavalo toma. Meio que, vou falar até sem querer, defender o peão. Já que o preto não tomou, né? Nesse momento, após cavalo toma E3, o preto jogou bispo D7. Como eu estou dizendo, quando eu tenho vantagem material, eu vou para o final. O preto não tinha nem que analisar. Eu tinha que fazer bispo toma cavalo. Porque após G toma, nós estamos em um final de cavalos, né? Rei e cavalos. O branco tem 6 peões. 6 peões. O preto tem 7. Contudo, pessoal, o que o preto tem de vantagem nesse final? O preto tem a estrutura de peão toda em linha, toda arrumadinha. E se eu tenho peões e linhas, eu tecnicamente vou ter menos pontos a defender, eu vou ter menos problemas. Devido ao branco ter essas várias ilhas, exemplo, ele vai ter mais pontos a defender. Esse peão é um exemplo claro. Esse cavalo nem pode sair daqui agora, assim, no próximo lance, porque senão já cai o peão. Então, fica muito mais difícil jogar um peão onde eu tenho a estrutura muito picada, muito cheia de ilhas. Então, essa é uma regra estratégica. Evite de deixar ilhas de peões. Tente ter o menor número possível de ilhas. Tem hora que é impossível não criar, pessoal, mas tente não criar tantas ilhas. Então, devido a isso, bispo toma cavalo era um lance importantíssimo a ser feito pelo jogador das pretas. Ele acabou basicamente jogando bispo D7, recuando o bispo. Ele ainda tem uma vantagem, que é um bispo pelo cavalo no final desse bem aberto. O bispo acaba sendo uma peça forte, mas deixar 2 cavalos dá resistência.
Eu ainda tenho armas, dá para lutar bem ainda na posição. Cavalo G5, não entendi o porquê desse lance. Se eu estivesse de branca, eu jogaria o movimento rei E2, rei D3 e centralizaria o rei branco. Colocaria ele aqui de apoio ao peão fraco de D5. Jogou cavalo G5, H6, voltei para casa, como eu falei, cavalo G5 não teve sentido. Bispo cheque, rei E1, rei F8, cavalo D4, ameaçou o bispo D3, ganhei um tempo em cima do bispo E4, dois ataques sobre o peão de D5, G3, e enfim o preto tomou o peão lá que estava caindo a 10 movimentos aí seguidos, né? Então o branco trocou. Se eu estou perdido, tecnicamente no material eu tenho duas peças a menos, o mais difícil que seja, o correto é tirar o cavalo e tentar viver. Cavalo C4, segue o jogo. Porque eu vou ter mais peças, mais chances de complicar o jogo. E assim eu vou dar mais resistência à partida. Então o branco acabou trocando, bispo tomou, cavalo B5, atacou 2 pontos. E nesse momento aqui, o jogador das pretas jogou o bispo E6, um tanto bizonho na minha opinião esse movimento. Esse tipo de posição é um pouco difícil, mas o preto tem que fazer uma escolha. O que defender? Eu tenho que defender um dos dois peões. Então eu tenho que fazer uma escolha. Qual defender? Em vez de ter simplesmente recuado o bispo e deixar o branco escolher, né? É um tanto difícil aí a escolha, mas acredito que até a centralização do rei era bem-vinda. Poderia gerar alguns truques. Exemplo, o branco, se for capturar, tem que ter os seus cuidados, porque caso ele capturar o peão de A, o jogador das pretas podem tentar prender o cavalo. Exemplo, jogar um movimento como C6, e aí o cavalo vai gastar bem mais movimentos para voltar, né? Se tomar esse peão de cá, seria interessante, mas o cavalo pode ficar fora do jogo. O bispo fez uma proteção aqui para o cavalo sair. Então tem que tomar os seus cuidados, não é tão simples jogar essa posição. Acredito que rei E7 dava mais resistência aqui na perda do peão. Ele acabou jogando o bispo aqui, deixou o branco escolher bem à vontade, tomou C7, rei E7, cavalo voltou, ameacei mais um, A6, cavalo no centro, bispo D5, cavalo F5, rei F6, cavalo tomou D6, e o preto está pouco a pouco entregando seus peões aí para o branco. Lembra que eu tinha 2 peões a mais? Vamos contar agora. Agora o preto tem 5, o branco tem 5. O preto se enrolou todo na posição nesse final e devolveu os peões para o cavalo. Se um cavalo está dando trabalho, imagina 2. Né? Imagina se tivesse os 2 cavalos. Com certeza ia dar mais trabalho ainda ao jogador das pretas. Após cavalo D6, seguiu rei ameaça o cavalo aqui em E5. Cavalo E8 aí pressionou G7. G6 defendeu. Cavalo G7, esse lance sem dúvida interroga. É um movimento perdedor da posição. O preto jogou rei F6, interroga, não aproveitou o erro branco. O cavalo deveria ir para casa C7, ameaçando o bispo. E na pior ele tem manobras de retorno via A8, porque após esse cavalo G7, o preto tinha bispo C6 tampando a volta do cavalo. Todas as casas agora são cobertas por capturas pretas aí. E após qualquer movimento branco, o preto jogaria um rei F6 e vai ganhar o cavalo. Qualquer movimento que não seja uma entrega, né, pessoal? Se não dá o cavalo, senão eu vou comer, né? Então, seria que melhor o preto jogar bispo C6. Ele deixou passar essa opção
jogando o rei F6 e o cavalo continua incomodando e muito na posição. Rei E7, cavalo C7, bispo C4. E aí, como eu falei, o cavalo tinha manobra, né? Esse cavalo do Paulinho aí, incomodando muito as pretas aí. E aí o preto interrogou duas, entregou o bispo e ainda deu a chance aqui do branco ganhar o final. Tá vendo, pessoal, porque você não deve abandonar aquela partida que você perde um peão, dois ou uma peça, você tem que insistir ali e lutar. Se tiver resistência, se tem condição de jogar, jogue. Você não vai ficar jogando a posição com o rei solitário contra duas peças do adversário, né? Mas numa posição como essa, tinha muita resistência. E tem gente que desanima, já não calcula mais com a mesma energia as jogadas. Esse é um erro muito bobo. Tem que seguir lutando sempre. Preto jogou B5, cheque, o rei sai, cavalo toma, o rei C4. O Paulinho jogou rei C2 ainda desnecessariamente, como aquele final do jogo 1. Eu de brancas capturaria H6 e já ia preocupar em fazer os meus peões aqui passados virarem dama. Se rei B3 eu defendo com rei C1 tranquilo, sem me preocupar e como falei, pensando em fazer dama. Então ele acabou jogando rei C2, A5, cavalo cheque, rei lá, cavalo cheque, ficou dando uns cheques de cavalo. Essas jogadas, pessoal, são um tanto desnecessárias. No final, nós temos que ser mais objetivos. Observar o que eu tenho de vantagem, no caso agora, e como eu falei, captura o peão, né, e vai fazer a dama. Esse é o plano correto do final. É só contar os peões, observar, eu tenho 3 contra 1, então vai promover. Lógico que se o adversário for atrás dos seus peões que você está tentando promover, você tem que ter cuidado, defender. Não é avançar igual um louco, né? Igual criança lá na escola que você avançando o peão e entrega o peão, né? No xadrez escolar tem muito essas coisas. Então não pode ser desesperado, mas o plano é fazer a dama. Então, está sendo gasto muitos lances de cavalo aqui sem necessidade. Trocou, cavalo D6, não precisa disso. Não precisa ficar dando essa volta inteira com o cavalo. Ameaçou mais um, capturou um peão. Cavalo aqui capturou outro. Quando o rei vem para H3, rei B3, rei aqui, gente, esquece do cavalo, vai ganhar o final. Rei toma, tomou o cavalo, rei C5. Jogou o rei lá, pronto, vou fazer minha dama. Basta fazer uma única dama que eu vou ganhar o jogo. Vou dar mate de rei dama. Então, olha a sequência da partida. Tirou o cavalo, não precisava, tomou o peão. E após rei F4, eu tenho que promover, eu tenho que bloquear o rei preto aqui também. Da passagem. Então ele jogou rei C4, interroga. Joga rei C5. Protege a passagem do rei preto e ajude o peão. Jogou um rei C4, o rei ainda foi lá incomodar. Então o final poderia ser super rápido de vencer, ainda fica lento, né? Olha como é que está se enrolando o final. Ganhasse um final e fica jogando ainda uma dúzia de movimentos. Isso por falta de objetivo. Olha o risco de afogar a partida. Imagina afogar uma partida dessa. Olha o risco de afogamento. Exatamente por causa desses planos. E aqui faz um lance, olha para você ver, correu riscos, né? E aí dama. Demorou, conseguiu fazer a dama. E aí acabou ganhando o jogo aí mais alguns lances. Então, sejam mais objetivos na hora do final. Se tiver uma vantagem material absurda, né, foque a promoção, não fica dando volta, não fica capturando peões, né? Esse é um erro clássico que muita gente comete. Então, pessoal, essa foi as nossas 3 partidas. Curtam, compartilhem esse vídeo aí. Muito obrigado a todos.